Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira. Estamos aqui na presença do Senhor, louvando ao Senhor por estarmos reunidos ao redor da palavra de Deus, em oração, em busca do reino do Senhor. Vamos orar inicialmente, queridos irmãos. Bendizemos o teu nome, Senhor, por esta noite. Louvamos o teu nome porque tu és bom. Tu és soberano, Senhor. Tu és excelso. Por isso estamos aqui para te adorar, para te exaltar. Tu és o nosso Deus. Nós te invocamos nesta noite, ó Pai, junto com os nossos irmãos, para que o Senhor nos ilumine, nos ensine, para que o Senhor ouça as nossas orações, adorações e nos atenda por misericórdia. Bendizemos o teu nome, porque tu és bom, tu és Deus da aliança, Deus fiel. Glorificamos o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais essa quarta-feira. E nós vamos fazer uma leitura inicial em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 até o versículo 25. Tiago 1, de 19 a 25. A prática da palavra de Deus. O texto nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até o versículo 25 de Tiago 1, de 19 a 25, um texto muito rico da palavra do Senhor, e nós vamos aproveitar para clamarmos ao Senhor. Vemos aí no versículo 21, o despojar-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Vamos, irmãos, confessar os nossos pecados, clamar ao Senhor por misericórdia durante alguns instantes, nos aproximando do Senhor em humildade. E também vamos interceder pelas pessoas, pelos motivos de oração que temos. São situações de enfermidade, de desemprego, de sofrimentos diversos. Oremos pelos nossos pastores, missionários, pelos nossos irmãos e famílias. Oremos. Nós te adoramos, ó Pai, pelos momentos de intercessão e de oração. Clamamos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, por pensamentos, palavras, atos. Somos falhos. Tenha misericórdia de nós e nos lave, ó Deus, purifica cada um de nós. Oramos, ó Deus, por aqueles que carecem de uma graça das tuas mãos, uma restauração física, uma cura, uma bênção no lar, uma porta aberta de emprego. Ó Pai, tu és poderoso. Tu és aquele que abre portas de bronze e trancas de ferro. É o que diz a tua palavra. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos nas suas mais diversas aflições, angústias, necessidades, carências. Esteja, ó Deus, inclinando os teus ouvidos e estendendo as tuas mãos aos clamores do teu povo. Nós te suplicamos porque sabemos que o Senhor perdoa, o Senhor salva, o Senhor cura. O Senhor é Deus de todo poder. Todo milagre está nas tuas mãos. Louvamos o teu nome e te glorificamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria que você agora abrisse sua Bíblia
no livro de Esdras. Esdras, capítulo 7, para a nossa breve meditação nesta noite. Esdras, no capítulo 7, nós vamos fazer essa leitura dos versículos 1 ao 10. Esdras 7, de 1 a 10. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Diz assim o texto da palavra. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abzua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Até aí, irmãos, o versículo 10, o texto para a nossa meditação. Oremos mais uma vez ao Senhor. Bendito o teu nome, ó Deus, pela tua santa palavra, palavra verdadeira, palavra edificante. Que o teu Espírito aplique as tuas verdades em nossos corações. Precisamos de ti, a tua palavra edifica as nossas vidas. Glorificamos o teu nome, nos ajude e nos ensine. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto de Esdras para a nossa meditação. Esdras é uma narrativa histórica, edificante, linda, uma narrativa histórica tão rica. Ela é composta por vários documentos combinados, citados aí no texto bíblico. São listas de pessoas, correspondências oficiais e tantos outros documentos. E todo o livro de Esdras, ele forma um conjunto de força e de beleza ao mesmo tempo. A narrativa de Esdras foi escrita com um objetivo claro. O objetivo era encorajar os judeus que retornaram do exílio. Era um encorajamento por parte do Senhor àquele povo que estava retornando do exílio. Havia uma ordem, os irmãos viram no texto, reconstruir a casa do Senhor. Era o objetivo de Deus na história ali da redenção. E todo o povo seria responsável por essa obra, não apenas os líderes, mas todo o povo. Esdras nos ensina a sermos atuantes na obra. O propósito de Esdras era afirmar a soberania de Deus. Deus é soberano sobre reis e sobre a história. Deus age, irmãos, através das pessoas simples e também de grandes líderes para os seus objetivos. Foi assim, então, que o rei ele patrocinou aquela obra, movido pelo Senhor Todo-Poderoso. Esdras, um homem especial, de coração especial. E especificamente falando do coração de Esdras, veja novamente o versículo 10 comigo. Quero ler com você.
porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O coração de Esdras, que coisa maravilhosa! A grandeza do coração de Esdras. É sobre esse tema que eu quero meditar com os meus irmãos hoje. Pense em seu coração. Nós vamos falar hoje do coração deste homem, a partir desse versículo 10 desse texto. Um primeiro aspecto importante, um dado importante nesse versículo 10 sobre o coração de Esdras é que era um coração disposto. Um coração disposto. Esdras estava envolvido numa grande obra. A nação de Israel havia voltado do cativeiro e ele deveria conduzir o povo novamente a Deus. Com esse intuito, ele chega então a Jerusalém para uma grande obra, irmãos. É preciso uma condição essencial. É preciso ter o coração inteiramente disposto. E o versículo 10 nos diz: Esdras tinha disposto o coração. Isso fez dele um homem usado por Deus. Isaías nos diz: dispõe-te e resplandece. Uma coisa é apenas sentir vontade de fazer. Ah, como nós paramos por aí. Sentimos vontade de fazer. Quantas vezes sentimos vontade de fazer algo? Em casa, no trabalho e até no reino do Senhor. Mas fica tudo nessa vontade e nada se concretiza. Porém, outra coisa, irmãos, é dispor o coração a fazer. Ter o coração disposto. Apenas sentir vontade nos torna passivos. Mas quando dispomos o coração, é diferente, é bem diferente. Nós tomamos o controle da situação e nós agimos. Nós passamos a exercitar, então, a nossa vontade. Dispor o coração é isso, é exercitar a vontade. E o resultado dessa disposição é bem melhor. É bem melhor. Passamos a ver o reflexo disso nas nossas ações. Enxergamos os ganhos de todos os atos realizados. Mas isso não é fácil. Nós temos várias fraquezas, nós sabemos. Nosso ego, nossas manias, nossas tendências, nossos pecados. Aí cabe, irmãos, alguns alertas, e um é importante. Não é para você ser guiado pelo seu coração. Nós lemos a palavra do Senhor. O coração é enganoso, mas é para nós dispormos o nosso coração, submetê-lo, dispô-lo, consagrar o coração para o serviço do Senhor. Esdras nos dá esse exemplo de firme renúncia, firme propósito. Ele não deixou ser controlado pelas suas paixões do coração, mas submeteu o seu coração, disciplinou o seu coração para a obra de Deus. A grandeza do coração de Esdras é o nosso tema, coração deste homem. Um aspecto inicial, era um coração disposto. Mas para a continuidade da mensagem, nós poderíamos perguntar, disposto a quê? Disposto a quê? E o texto continua, versículo 10. Era um coração disposto a buscar a lei do Senhor. Está aí no versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele era, irmãos, o escriba, versado na lei de Moisés. Os escribas eram oficiais, eram pessoas intelectuais, inteligentes, oficiais a serviço do governo. Eles administravam os tesouros do templo, desempenhavam diversas funções literárias, serviam também como emissários da corte. Esdras tinha ainda autoridade governamental. Porém, o seu maior desejo qual era? Era buscar o Senhor. Não era buscar poder, não era buscar posições. Ele tinha possibilidade de alcançar posições e poder. Ele estava numa boa situação. Mas o desejo dele era buscar o conhecimento da lei divina. Era um homem disposto a aprender com o Senhor. A palavra de Deus era a fonte principal da qual ele bebia. É preciso buscar orientação na fonte correta. Quando agimos assim, irmãos, nós não corremos riscos.
e não enfrentamos confusões, contradições e não enfrentamos o desvio da fé. Devemos matar a nossa sede na palavra do Senhor, buscar essa lei. Essa é a vontade de lei do Senhor para as nossas vidas. Que busquemos de toda a nossa força e coração, como vemos no coração deste homem, a lei do Senhor. A palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis. Essa é a promessa. Buscar-me-eis e me achareis. O que você tem tanto buscado? O que eu tenho tanto buscado na vida? Esdras dispôs o coração para buscar a palavra. A lei do Senhor está aí, no versículo 10. Isso significa que ele creu de fato nessa lei, senão não buscaria. Ele creu de todas as suas forças nessa palavra, se dispondo a buscá-la, conhecendo essa palavra sempre mais. Precisamos entender o valor da Bíblia, da palavra do Senhor, como esse homem entendia. Ela é fonte de todo conhecimento e poder. O povo que conhece a Bíblia conhece a Deus. Ninguém pode cultuar a quem não conhece, sem conhecer a lei do Senhor. Ninguém pode servir ao Senhor de modo agradável sem conhecê-lo através da sua palavra. Um presente de Deus é a sua palavra para os nossos corações. Verdade, glória e iluminação para as nossas vidas. A grandeza do coração de Esdras. Que coração! Que coração! Temos aí no versículo 10. Era um coração disposto. Disposto a quê? Um coração disposto a buscar a lei do Senhor. Mas o versículo 10 é tão rico, irmãos, e ele vai além. Era um coração disposto a cumprir a lei. Está aí no versículo 10. Tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. A sequência do texto nos diz isso. Vemos aqui a disposição do servo em obedecer. Obediência. Cumprir o que foi definido é sinal de obediência. Aprender é uma atitude salutar, uma atitude positiva. Devemos sempre cultivar essa boa disposição de aprender, mas nada como o aprendizado que faz diferença. O aprendizado precisa fazer diferença. E esse aprendizado é aquele que é acompanhado da prática. Aquela prática que produz esses excelentes resultados na vida do servo. É uma atitude, então, que honra o nome do Senhor. Não adianta ser apenas doutor em teologia, doutor em religião. Ter o conhecimento da Bíblia, mas sem a prática. O conhecimento é, sim, importante, mas um conhecimento sem prática nada vale. É um mero ouvinte que está enganando a si mesmo. É fundamental, irmãos, associarmos as duas dimensões. Devemos nos dispor a aprender e também a praticar. Tiago, o primeiro texto que lemos, nos ensina isso. Ele fala desses dois aspectos. Aprender, considerar atentamente na lei perfeita. E praticar, quando o texto de Tiago diz, sendo um operoso praticante. Texto que lemos, que complementa aí o texto de Esdras. Na vida, nós sempre tomamos decisões, não é verdade? Todos os dias. Umas corriqueiras, outras mais importantes. E diante da palavra de Deus, irmãos, é momento de definição. Quem sabe a sua vida tem sido uma vida de desobediência e não de obediência. E a rebeldia tem tomado conta das suas atitudes. Importante a meditação desta noite. Hoje é dia de decidirmos em cumprir a lei de Deus. E cumprir a lei do Senhor significa obedecê-lo. A obediência é uma das maiores provas de amor. A grandeza do coração de Esdras. Que coração esse homem tinha? Era um coração obediente, operoso praticante. Era um coração disposto a cumprir a lei do Senhor. A sequência aí do versículo 10 nos mostra isso. Mas, meus irmãos, esse versículo 10 é tão rico que ele nos mostra também que era um coração disposto a ensinar essa lei. Olha aí o versículo 10. A conclusão diz: e para ensinar em Israel os seus estatutos
e os seus juízos, e para ensinar em Israel. Esse era o objetivo da ida de Esdras a Jerusalém. Ele desejava ensinar o povo a palavra de Deus, educar Israel sobre a verdade e o caminho certo. Vimos que Esdras possuía várias qualificações, mas de todas elas, essa era a mais importante, a sua mais importante qualificação. Ele certamente se orgulhava em ser mestre da lei de Deus. Um orgulho santo, um santo orgulho, não um orgulho arrogante, mas para isso ele teve que percorrer um caminho. Os irmãos perceberam? Ele percorreu um caminho. Primeiro se dispôs a aprender, coração disposto e disposto a aprender. Depois a praticar. Só então ele passou a ensinar a palavra de Deus. Se não fosse assim, ele seria um mero discursante. Um mero discursante. Apenas retórica bonita não produz mudanças. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é assim o ditado popular? Irineu de Antioquia, um irmão do passado, disse de maneira muito sábia: é maravilhoso ensinar quando se pratica o ensino. Vou repetir. É maravilhoso ensinar quando se pratica o ensino. Que possamos seguir esse exemplo, citado aqui por Irineu e vivenciado na vida desse servo Esdras. Na vida cristã, nós enfrentamos, irmãos, diversas provações. Os irmãos sabem disso. Hoje estamos presenciando várias dificuldades, vários problemas, questões sociais, questões de pandemia, tantas situações, questões de desemprego, várias dificuldades. Como é difícil ensinar sobre Jesus nos dias atuais. Temos a crise moral, a questão dos costumes, tantas situações, a influência do relativismo, tantas teorias, tantas situações que os irmãos conhecem. Mas, irmãos, assim também era nos dias de Esdras. Dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, poderíamos dizer que assim também era nos dias de Paulo, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro das suas conjunturas. E talvez lá tenha sido muito mais difícil para eles, com as condições que ele tinha, nós não podemos saber. Hoje também é difícil. Israel, irmãos, vivenciou uma situação muito adversa durante a sua história. E nesse momento aqui também, na qual deu sequência a essa envio do povo para a reconstrução. Foram 70 anos sob o poder da idólatra Babilônia. Imagine isso, 70 anos sob o poder de uma potência idólatra. Uma geração se foi e uma nova geração surgira. Pense em ensinar essa nova geração, essa nova nação. Não seria tarefa fácil. Cheio de informações distorcidas, uma religiosidade distorcida, desviada. Isso não seria tarefa fácil, ensinar essa nova geração. Mas o que fazer? O que fazer? Desistir? O que fazer? Abandoná-los? Abandoná-los à própria sorte? Deixá-los ao bel prazer? Dentro daquela conjuntura idólatra, aquela conjuntura na qual Deus era rejeitado, não conhecido? O que fazer? O que disse Esdras? Esdras disse: não, eu não vou abandoná-los. Eu tenho que ir, eu tenho que ensinar. Existe uma missão desafiadora para uma geração afastada, uma geração que se esqueceu das verdades e da lei. Eu vou desistir? Esdras disse: não, eu vou. Enfrentarei esse desafio de educar, de ensinar essa nova geração, esse povo de Deus que sai do exílio, que estava ali e que tem essa oportunidade de reconstrução. E esse povo precisa ser educado, esse povo precisa ser novamente doutrinado na lei perfeita e na lei santa do Senhor. E ele se dispôs com todas as suas forças para ensiná-los. A grandeza do ato de ensinar a palavra de Deus
prioridade para ele. E deve ser prioridade para a igreja, prioridade para a família, no seu lar, na sua casa, na sua vida, começando pela sua vida, aprendendo, conhecendo e assim ensinando a si próprio e ensinando aos seus e na sua igreja a palavra do Senhor. Sem a palavra, irmãos, o povo se desvia e é destruído. Leia Oséias 4:6. Sem a palavra, o povo se desvia e é destruído. Está lá no profeta. Esdras nos mostra, então, como obter um ensino eficaz. Busque, pratique e esteja sob as mãos divinas. Nós vimos aí no texto as boas mãos do Senhor sobre ele, conquistando, Deus abrindo portas, movendo corações, Deus agilizando, Deus fazendo a obra. As boas mãos do Senhor, nós vimos isso. Está aí nos versículos, né? Tanto no versículo 6, segundo a boa mão do Senhor, e também no versículo 9, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Importantíssimo isso, nos desafios da vida, nos desafios do povo de Deus, nos desafios da educação, do ensino da palavra do Senhor. A grandeza do coração de Esdras. Esse é o nosso tema de hoje. Era um coração disposto a ensinar a lei do Senhor. É assim que nos diz aí o complemento do versículo 10. Para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, nós estamos concluindo esse breve estudo dessa noite, um estudo que falou de uma maneira importante desse texto da palavra do Senhor, muito rico, que fala acerca de Esdras e o povo de Deus, e o versículo 10 aí, irmãos, fundamental para todos nós. Então nós vimos que o povo estava retornando do exílio, uma situação difícil, complicada. Havia uma ordem real, Deus moveu o coração, Deus soberano naquele momento. Um decreto foi escrito, foi definido, e o propósito era qual? O propósito era a reconstrução da casa do Senhor. Pense nisso, reconstrução. O que precisa ser reconstruído na sua vida, o que precisa ser reconstruído na sua casa, na sua igreja. O propósito ali era a reconstrução. E aqui nós temos um caminho, aqui nós temos uma luz, uma direção. Deus moveu o coração do rei e despertou Esdras para uma obra. Todas as vezes que há necessidade de uma reconstrução, há necessidade de enfrentarmos uma obra. E aí, irmãos, a importância do coração. Diante de uma obra, de um desafio, como está o seu coração? Como está o meu coração? É preciso pensar, porque o coração é aquele que irá gerar energia para estarmos enfrentando essa situação, nessa reconstrução, nessa obra necessária. E Esdras nos apresenta, então, um exemplo a partir do seu coração. Aí no versículo 10, marque esse versículo, não se esqueça dele. A grandeza do coração de Esdras. Esse é o nosso tema de hoje, a nossa mensagem de hoje. Um coração disposto. Primeiro aspecto do versículo 10. Era um coração disposto. Não um coração fraco, um coração débil, mas um coração disposto. Disposto a quê? E nós vimos na sequência do texto. Um coração disposto, primeiramente, a buscar a lei do Senhor. Buscar, beber dessa lei, aprender. Depois, um coração disposto a cumprir aquilo que se buscou, que se achou. Cumprir, obedecer a lei do Senhor. E, finalmente, um coração disposto a ensinar a lei do Senhor. Não dá para ensinar se não passar pelas fases anteriores. Ter o coração disposto, buscar, cumprir e aí sim ensinar a lei do Senhor, a partir dessa autoridade dada por toda essa preparação e esse caminho ensinado no texto. Que Deus nos ajude nos desafios da vida, nas necessárias reconstruções que precisaríamos empreender. A pergunta que fica é: como está o seu coração? Temos aí o coração de Esdras para pautar
as nossas ações. Que Deus abençoe, meus irmãos, essa noite. Amém.